É coisa da vida mesmo. Marcos Eberlin versus Thiago Maia, o incrível debate, onde vimos o criacionista sendo colocado no seu devido lugar. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Professor Eberlin, eu não vim debater Bíblia. Tá? Nós estamos aqui tentando apresentar fatos científicos. E tudo que você tenta falar de ciência, você chama versículo tal, versículo tal, versículo tal. Foda, velho. Durante todo o debate, ele não respondeu nada, e só ficou citando a Bíblia e soltando sua metralhadora de merda, dizendo um monte de besteira toda misturada. Que merda, hein? Eu não sei se ele pensou que só porque estaria no canal do Nando Moura, onde a maioria é cristão, que só falando de Bíblia no debate científico iria convencer as pessoas. Só pode. Na cabeça do Eberlin, ou você é um ateu que acredita em evolução e Big Bang, ou é um cristão que acredita em terra de 6.000 anos e leva toda a Bíblia como literal. Já no começo do debate, sabendo que o Eberlin enxerga dessa forma, o professor Thiago já mandou o papo. Não estou preocupado se um Deus existe ou não. Não pauta minha vida nisso, pauta minha vida na ciência, nas evidências. Tá? E você que é cristão, não tem nada a ver você ser cristão e não acreditar ou acreditar no Big Bang. Você pode fazer os dois, e tanto é na evolução. Tá? Uma coisa não impede a outra. Ser cristão não te afasta das evidências científicas. Professor Marcos Eberlin, eu vejo que para você a questão da Terra nova é uma questão importante. Eu sou cristão também, essa é uma questão que para mim não tem relevância nenhuma à minha fé. Foda-se. Se a Terra provar-se ter bilhões, centenas de bilhões de anos, eu vou falar, muito bem, Deus é Senhor de todas as coisas, e isso só demonstra para mim ainda mais o seu poder infinito e insondável para nós seres humanos. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. Agora, existem também vertentes que pretendem entender partes do Velho Testamento, partes de uma civilização que havia acabado de sair da Idade da Pedra, vamos dizer assim, como literal e científica, né? Nessa parte o Nando Moura tá subliminarmente chamando o Eberlin de um Neandertal por acreditar na Bíblia como literal. Acabado de sair da Idade da Pedra, vamos dizer assim. São os caras perturbados de verdade, né? Então, você poderia explicar melhor? Porque acredito que você chegou a defender algumas coisas de maneira literal. Então, por exemplo, a Arca de Noé, que teria ali um tiranossauro vegetariano no meio, não sei. Eu não entendo muito, eu vi a galera comentando aqui. Olá, meus amigos! Mas vamos começar por uma coisa simples, que a Terra teria apenas algumas milhares de anos e não centenas de bilhões. Por favor. Vamos ver agora se o Marcos Eberlin vai ter argumentos pautados na ciência para responder isso. É claro que não. Você acha que vai fazer isso? Claro, Nando. Eu também já fui um criacionista de terra antiga e de universo antigo. Eu fui um Big Bangista. Eu criei no Big Bang por 40 anos na minha vida. Eu criei em Darwin por 40 anos. Eu fazia esse compromisso que o Thiago disse que é possível fazer. Mas, em 2008, saiu na Super Interessante uma capa, Darwin, o homem que matou Deus. Eu não assumo esse BO. Aí foi nesse momento que eu parei para pensar. Eu falei, será que de fato Darwin e a Bíblia são compatíveis? O Big Bang e a Bíblia são compatíveis? E eu comecei a estudar o Big Bang, comecei a estudar a evolução e comecei a ler mais a Bíblia, Nando e Thiago. E eu percebi que esse é um casamento totalmente impossível. Se a ciência não faz sentido com a sua fé, eu sinto muito, mas ciência é pautada em evidências. Ela não tem obrigação nenhuma de seguir os dogmas do seu livro sagrado. Você entendeu? Então eu larguei os milhões e milhões de anos, eu larguei Darwin, não porque eu tinha um problema com a minha fé, mas eu percebi que pela ciência, Nando e Thiago, as evidências são muito, 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 muito mais fortes de uma Terra e de um universo jovem. Nós temos que olhar as evidências. A gente não tem uma máquina do tempo que a gente pode voltar para trás e realmente comprovar isso. Ciência do passado tem que se olhar as evidências do presente. Aí eu comecei a estudar essas evidências do presente. Então eu percebi que, por exemplo, que nós descobrimos no DNA mitocondrial que todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6.000 anos, a Eva mitocondrial. É mentira! Porra, até o Eberlin distorcendo o artigo científico da Eva mitocondrial para usar de argumento. Desonestidade na cara dura. Mesmo depois do biólogo Henrique ter corrigido o Jaquetinha afirmando isso, eles continuam nessa de Eva de 6.000 anos. O famoso polidense. Eu descobri pelo Adão Y que todos os homens vieram do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos.
Mostra então o artigo dizendo que o cromossomo Y tem só 6.000 anos. Eu descobri pela quantidade de mutações deletérias que nós temos acumulados no nosso genoma. A gente sabe que a gente está acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração, que a vida na Terra é jovem demais. Uma geração dura 20 a 25 anos, a gente sabe a quantidade de mutações deletérias que estão acumuladas no nosso genoma, porque a gente sequenciou o genoma humano de vários e vários humanos na Terra, e essa é uma conta matemática. Contra a conta matemática não há argumento. Mostra a porra da conta então, cacete. Fala e fala, mas não mostra a porra de um artigo. Só mais 72 horas. E aí eu me convenci claramente que a vida na Terra era muito jovem. Aí fui olhar para a Terra, falei, puxa vida, os continentes ainda se encaixam perfeitamente. Não poderia, essa deriva continental teria mudado. Como alguém sendo cientista, tem a cara de pau de dizer que todos os continentes se separaram em menos de 6.000 anos, sem destruir completamente o mundo, devido à energia da separação em alta velocidade, e não mostrar a porra de uma única evidência. Tudo errado, olha só que desgraça. Eu descobri, por exemplo, que os cometas, aquela nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, eram saci-pererês científicos. Ali não tem, no cinturão de Kuiper só tem rocha, e a nuvem de Oort tem uma explicação ad hoc. Foi construída essa nuvem para dizer por que os cometas ainda existem no universo. Quê? Descobri que Júpiter é muito jovem. Essas coisas, a ciência não altera como eu percebo a minha fé ou a minha crença. Mas a respeito do que o professor Marcos Erbelin falou agora, professor Tiago Maia, o que você tem para dizer? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Bom, primeiro eu tenho que falar que não tem que alterar mesmo, tá? Como eu falei, não é papel da ciência provar ou não Deus. E outra, existem vários teólogos e filósofos tal, que vão contrariar o professor Erbelin falando, né, de péssima ciência com péssima filosofia com péssima teologia. Bom, quanto à questão da Terra ter 6.000 anos tal, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Até porque, sim, se a gente olhar toda a costa da África, toda a costa da América do Sul, professor, sim, teve efeito sim da erosão, tal. Não é um Lego que se encaixa certinho. Existem situações aqui que normalmente as pessoas não sabem, tá? Como, por exemplo, vou dar duas. A maior evidência de que a Terra não é jovem chama-se meia-vida do urânio. Meia-vida do urânio é aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ele emite uma partícula alfa e se transforma em tório-230. E só uma pequena correção que foi dada pelo próprio Tiago Maia. O urânio, na verdade, decai para tório-234, e não 230 dito nessa parte. Ainda assim, é a par de cal do Marcos Eberlin, pois para ele, só o carbono 14 vale para datar alguma coisa. É coisa da vida mesmo. Nós temos tório-230, temos até o decaimento dele final, que é o chumbo-206. Acontece que o professor Marcos Erbelin deve saber isso muito melhor do que eu, porque ele é especialista em espectrometria de massa. E onde que, para calcular a meia-vida do urânio, tem que ser por espectrometria de massa. Então eu queria saber, depois o professor Erbelin podia falar sobre isso. E outra também, coloca rapidinho aí na tela só uma imagem. E o Tiago mal começou a falar, e já fez o Eberlin tremer na base com as evidências, refutando a Terra jovem. Isso daí que vocês estão vendo são as erupções de Yellowstone, tá? Que aconteceram 600 mil anos atrás, 1 milhão, alguns milhões de anos atrás. Nós temos a evidência da cinza, da lava, e nós temos evidência das crateras em várias posições nos Estados Unidos, que mostra que aquilo ali é uma pluma vulcânica, tá? Ou seja, é um ponto quente, um hotspot que foi andando a partir sempre que os continentes foram se deslocando, que mostra que os continentes não se deslocaram em tão pouco tempo assim. E eu queria também que o professor Erbelin falasse, se nós temos essas evidências, como que no vulcanismo pode falar que a Terra é jovem, e inclusive, tá? Eu quero que ele me mostre a parte climática, onde que uma erupção de Yellowstone baixou a temperatura em 1,3 graus do planeta. Eu quero a minha mãe! Caramba, isso foi sensacional. O Tiago Maia não esperou nem o debate esquentar, e já meteu essa pra cima do Marcos Eberlin. O coitado tava até engolindo seco. Mas é o seguinte, professor Marcos Erbelin, eu acho fascinante
a análise dos vulcões, as análises dos continentes, as análises de como a nossa Terra veio a ser o que é. Para mim, observar cada uma dessas coisas me demonstra a magnitude e a infinitude de Deus. Propor que a Terra teria apenas milhares de anos não seria diminuir o próprio poder de Deus? Ou você vê isso como uma forma de atestar aquilo que a Bíblia falou? Por favor, responda também o professor Thiago Maia. E veja, o Thiago Maia fez perguntas sobre a meia-vida do urânio, de 4 bilhões e meio de anos, e sobre as datações das erupções do vulcão, há milhares de anos atrás, evidências indo totalmente contra a Terra jovem. Vamos ver se o Eberlin terá argumentos de verdade, ou vai fazer uma pregação igual uma igreja. Ah, claro. Olha, começando sobre a Bíblia, Nando, eu passei a estudar melhor a Bíblia e há inúmeros versículos. Eu tenho uma lista incrível aí de versículos. Eu fiz uma live com o professor Adalto Lourenço, queria que todo mundo assistisse no meu canal. Pode o cristão crer no Big Bang? Pode o cristão crer na evolução? Que a gente fala sobre essas evidências sobre a Terra jovem, o universo jovem, e das inconsistências de um cristão ser um Big Banguista e ser um evolucionista. Por exemplo, o Thiago citou a ABC2. A ABC2 defende uma tese indefensável, de que um grande Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus bom, teria criado a vida por um processo natural não guiado. Teria usado a morte para sofisticar a vida. É o Deus do lenta, gradual e sucessivamente. Não faz o menor sentido. O Deus da evolução tem os seus atributos, Nando, corrompidos, completamente corrompidos. Eu sei que você não vê nenhum problema, porque eu também não vi, por 40 anos. Mas quando eu comecei a estudar a evolução e ler com detalhes a Bíblia, você percebe que o Deus da evolução é um Deus totalmente desprovido dos seus atributos. E meu Deus, como o Eberlin adora falar de Bíblia, é um blá 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 sem fim. E até agora nada de responder as perguntas do Thiago Maia. O cara tá num debate científico, discutindo teologia sem nenhuma lógica. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Pior, quando você coloca Deus para guiar a evolução é um processo não guiado. Então você destrói a evolução. 1 hora depois. Se você põe Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução, porque é um processo não guiado. 2 horas depois. Nando, outro dia eu estava numa palestra e o cara falou assim, olha, que Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. 3 horas depois. Mas você acha que Deus vai fazer por tentativa e erro? Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Porra, caralho! A Trindade se reúne e fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E depois de 4 minutos, falando de Bíblia, ele finalmente para, mas ao invés dele responder o professor Thiago, ele vai começar sua metralhadora de merda, falando pseudagem sobre a ciência. Agora, você vai nos dados, por exemplo, carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.735 anos. Diamante tem carbono 14. Agora, o Pirula acredita que raios cósmicos penetram no diamante e transformam o nitrogênio do diamante em carbono 14. Então você tem que fazer um exercício totalmente irracional de suposições ilógicas para explicar os dados. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. O que eu faço? Por que eu defendo a Terra jovem? Porque eu não quero corromper a palavra de Deus. Ou seja, ele não defende a Terra jovem por ser corroborada pelos dados da ciência, esses dados não existem. Ele defende a Terra jovem justamente para não desqualificar a Bíblia. Puta que pariu. Como esse cara se diz cientista afirmando isso? O que eu faço? Por que eu defendo a Terra jovem? Porque eu não quero corromper a palavra de Deus. Mas o pior, chega agora o James Webb, chega o Hubble e mostra claramente que o universo foi feito pronto. O universo está todo estruturado desde o início, as galáxias massivas, os elementos pesados estão todos lá. Outra vez? Isso aqui tá parecendo um filme de paródia. Ele meteu as galáxias lisinhas no meio da conversa do nada, sem nem ter respondido nenhuma pergunta ainda. Os cosmólogos estão em crise, eles não sabem mal o que fazer com o modelo que... A única coisa que explodiu de fato, Nando, foi o modelo do Big Bang. Nando, só um instante, por favor, Claro, porque eu fiz a pergunta do vulcão, ele lançou uma metralhadora de falar bobagem e não me respondeu. Calma aí que a gente já responde no...
A gente Não, já tudo bem. Só tô falando, foi pro James Webb, foi pro não sei quem, não falou nem do clima do vulcão. Ele saiu na tangente. Calma que é meu tempo, depois você responde. Não, calma aí. Vamos zerar aqui. Então, eu vou de novo. Eu vou fazer uma pequena introdução e aí você já vai meter bala aí, professor Thiago. Então vamos lá. Calma aí. O Nando Moura tá rindo, mas eu tenho certeza que se fosse ele no debate com o adversário não respondendo nada e só falando bosta atrás de bosta, ele ia começar a chegar um monte. Ele falou o livro. Fala o nome do livro, gordo! O livro que tem Qual é o nome do livro? Quem é Mourão, cara? Como assim? É um carrapato que tá dentro do seu cu, olha aí, que ele tá ali. Sendo ele um mediador, devia ter dado uma cutucada para o Marcos Eberlin ir direto ao ponto ao invés de fazer malabarismo. Os elementos pesados estão todos lá. Os cosmólogos estão em crise. Eles não sabem mal o que fazer com o modelo. A única coisa que explodiu de fato, Nando, foi o modelo do Big Bang. Nossa! Então, boa ciência com boa teologia é a posição que eu defendo. É isso que eu entendo. Nando, só um instante, por favor, Claro, porque eu fiz a pergunta do vulcão, ele lançou uma metralhadora de falar bobagem e não me respondeu. Calma aí que a gente já responde no... A gente já tudo bem. Só tô falando, foi pro James Webb, foi pro não sei quem, não falou nem do clima do vulcão. Ele saiu na tangente. Calma que é meu tempo, depois você responde. Calma aí, vamos zerar aqui. Então... Eu vou de novo, eu vou fazer uma pequena introdução e aí você já vai meter bala aí, professor Thiago. Então vamos lá. Era disso que eu estava falando. Nessa parte, até o Nando dá uma cutucada teológica no Eberlin, afirmando que para alguém como Deus, que transcende o espaço e tempo, não tem problema nenhum existir bilhões de anos de evolução. Bom, como eu já disse nesse canal, eu não sou ateu e nem cristão, mas fica muito engraçado, vendo que até mesmo outros cristãos acham as falas do Eberlin um absurdo. Você é burro? A própria percepção da idade da Terra, ou a percepção da transmutação dos seres, ou seja, veio pronto ou evoluiu até chegar, acredito que numa ótica atemporal e suprema cósmica aconteça tudo no exato mesmo instante para um ser definido como tal. E depois dessa falação de nada com nada do Eberlin, o professor Thiago Maia volta com seu show de refutações. Tá? Mas a questão é a seguinte, né? Como ele... Depois a gente vai falando do carbono 14, isso não tem nada a ver, pode ter sim diamante, tá? Nós temos até formas de fazer carbono 14 aqui na Terra, tá? Até mesmo que é justamente a absorção de nêutrons, que transforma carbono 12 e carbono 13 em carbono 14, e isso através de reações nucleares. E reações nucleares você tem no manto, você tem também na crosta, tá? Então, né, justamente decaimento nuclear, tá? Isso aí é minha área. E eu já fiz tanto vídeo aqui das baboseiras do Eberlin, que eu até esqueço de explicar o contexto dessas baboseiras. Bem, o carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono. Ele é utilizado em datação arqueológica para determinar a idade de materiais orgânicos. Os cientistas usam sua meia-vida para determinar com precisão a idade de certos objetos com material orgânico. Mas o Eberlin, o pseudoquímico, pelo jeito não deve saber que carbono 14 se forma na natureza o tempo inteiro. Que detalhe, ele usa carbono 14 em diamante, com o argumento da Terra ser jovem, sendo que carbono 14 não é usado nesse tipo de datação. Como o Thiago acabou de explicar, sim, existem meios naturais para o surgimento de carbono 14 em diamantes, que não tem relação nenhuma com a Terra jovem. Agora, outra coisa que eu queria falar, Vini, por favor, coloca na tela aí. E esse momento é sensacional. Veremos que Marcos Eberlin, o defensor da Terra jovem, tem artigos científicos publicados que refutam ele mesmo. Esse é um artigo do professor Eberlin, né, que fala sobre homoquerogênese, né, que é o início da seletividade da molécula quiral. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque ele escreveu esse artigo, tá, que mostrou que a molécula é autosseletiva, artigo muito bom, tá? Só que depois em contraposição dele agora. Porque fala o seguinte, que esse processo é um processo que é lento, né, progressivo, né, gradual, tá? Como assim a biopoese. Então, se esse próprio processo depõe contra o que ele acredita agora, ou ele não acredita agora no que fala, então ele tem que mandar uma carta se retratando do artigo pedindo para tirar. O Marcos literalmente fez um artigo científico mostrando que certas moléculas que fazem parte da vida têm processos que levam milhões de anos para acontecer. Um artigo que, detalhe, passou pelo método científico. Isso é vergonhoso. Daqui a pouco veremos o que ele vai dizer sobre isso. Tá? E a questão quando eu falo, né, do clima, por quê, pessoal? Porque nós sabemos que podemos ter
na própria descrição, na atmosfera e tal, inclusive dados satélites, nós conseguimos identificar aqui embaixo, por exemplo, em 91 e 92, a erupção do Pinatubo, tá? A erupção do Monte Pinatubo, que abaixou a temperatura global. E aqui nós temos a erupção, agora, do Tonga Rapai, que é um vulcão que é submarino, que jogou água na estratosfera, que aumenta a temperatura. Então eu quero que ele me mostre, né, nos dados do Holoceno, ou seja, 6 mil anos, já que a Terra é jovem, onde estão essas flutuações de temperaturas do Lago Toba, do supervulcão do Lago Toba. Sim, existe um vulcão chamado Toba, Que demais! que explodiu há cerca de 74 mil anos, quase causando a extinção da humanidade. Até mesmo o Toba refuta a Terra de 6 mil anos. Isso é uma piada bem gostosa. Do vulcão, do supervulcão do Yellowstone, porque nós temos também do Tambora, né, que foi em 1816, que foi em 1815, que em 1816 teve um ano sem verão. Então, né, quanto a isso, né, seria interessante ele falar. E a questão da meia-vida, justamente da emissão de partículas alfas, ele falou do carbono 14, realmente, o carbono 14 tem 5.730 anos. Mas e todos os outros elementos que tem mais de milhão, tem bilhão? Né? O cara é especialista em espectrometria de massa. Espectrometria de massa é o que mostra, né, essa medição, ou contagem quando tem meia-vida muito pequena. Você bota literalmente um contador, você conta partícula alfa e partícula beta, beleza. Agora, quero que ele me fale, né, por que ele acredita no carbono 14, mas não acredita no urânio 238, né, que tem essa meia-vida, que transforma urânio e vai até chumbo 206. Como é que pode acontecer uma tragédia dessa? E, professor Marcos Eberlin, eu acho bastante interessante. Você sempre foi uma das figuras mais proeminentes da ciência brasileira. Não é! E eu acredito que tenha sofrido bastante preconceito também pelas coisas que fala hoje. Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Porra, Nando, mas aí tá parecendo que você tá querendo fazer o Eberlin de vítima. O cara é praticamente só pseudagem e falácias, nunca prova nada que fala, sempre se pautando na Bíblia pra querer debater ciência. Esse debate no seu canal é um exemplo disso. Até agora, e durante todo o debate, o Eberlin não vai demonstrar nada. Caralho. Eu concordo que sim, o Eberlin tem que ser respeitado como pessoa. Eu não desejo nada de mal para ele. Mas quanto às ideias ridículas de Terra Jovem, isso não merece respeito nenhum. A ciência tá aí pra mostrar que isso não faz sentido e que tudo que sai dele pra provar isso é distorção. Tu tem que tratar essa porra com respeito mais. Essa porra não merece respeito. Esta porra não merece respeito. Isso aí, cara. Olha, primeiro, para quem está tentando denegrir o Marcos Eberlin aqui, né, eu lembro de Sócrates, que disse que quando o debate está perdido, a difamação é a ferramenta do perdedor. Igual quando você usa espantalhos na ciência para parecer que a outra pessoa é uma idiota por acreditar em dados científicos. A fé que a antimatéria sumiu. Olha só, você tem 50% do seu universo que você não consegue explicar, o Thiago. Cala essa boca. Mas agora, vamos ver o que o Eberlin tem a dizer sobre o artigo que ele fez e que refutou ele mesmo. Mas olha, primeiro sobre aquele artigo que o Thiago Maia citou, eu publiquei junto com o professor Cooks nos Estados Unidos sobre octâmeros de serina. Como que poderia ter surgido a homoquiralidade na vida. Ô Thiago, naquele tempo eu era evolucionista teísta, eu criei em Darwin. E eu não avaliava muito bem as evidências. Eu tinha comprado a evolução como sendo mais lei do que a lei da gravidade. E eu tinha que dar um jeito de explicar a homoquiralidade da vida. E eu não prestei muita atenção do que a gente estava falando ali. Marcos Eberlin, o químico com mais de 1000 artigos publicados, está dizendo que não prestou atenção no próprio artigo. E quanto aos outros artigos, Eberlin, você prestou atenção? Ou toda a sua carreira acadêmica não vale de nada? Olha, o que... Agora, se você... Hoje eu não publicaria mais esse artigo. Como? Hoje eu não publicaria mais esse artigo. Falava, Cooks, não quero participar dele. Porque se você for olhar nos dados experimentais, como praticamente todos os artigos de evolução química, Thiago, você vai perceber que os dados experimentais refutam aquele artigo. Aquele artigo é uma vergonha para a ciência. Desculpa aí, meu nome tá lá, mas aquele artigo é uma vergonha para a ciência. Ou seja, mesmo o artigo dele tendo experimentos e passando pelo método científico, ele não quer considerar mais, porque o artigo refuta a fé dele na Terra Jovem. Meus amigos, se para o Eberlin o próprio artigo não vale de nada, porque então a carreira acadêmica dele teria então relevância, se ele mesmo não acredita no que publica.
Mas, por favor, não caçoem dele. Eu falei com o professor Hooks, ó, vamos tirar esse negócio aí. Ó, veja só, olha só, ele não vai tirar, ele defende a evolução, ele acha que a evolução correu. Ou talvez ele não vá tirar o artigo, porque não tem nada de errado com ele. O problema é você que não acredita na própria ciência que trabalha. É verdade. Você vai olhar lá, a concentração é 10 a menos 3 molar de serina para que aquele octâmero possa se formar. 10 a menos 3 molar, Tiago e Nando, você teria que ter toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de serina no oceano primordial. Absurdamente impossível, mais impossível do que impossível. Olha que interessante, então tá aí a sua chance de publicar um novo artigo, demonstrando tudo isso que você está falando. Afinal, se você tem evidências, e tudo isso passa pelo método científico, não vai ter problema nenhum em publicar. Não consegue, né? Agora, até mesmo sobre espectrometria de massa, me desculpa, Evelyn, mas são pessoas ligadas a você que me falaram isso, tá? Boa parte dos seus artigos científicos que você fica cantando de galo aí, dizendo que tem muitos artigos escritos, é porque você... possuindo laboratório, né, fazer com que os pesquisadores, os alunos, colocassem o seu nome nos trabalhos dele. Aí é fácil ter 1000 artigos, né? Mesma coisa se eu tivesse um observatório e todo mundo que quisesse fazer pesquisa com o meu observatório, eu colocasse como obrigatório todo mundo colocar meu nome na pesquisa dos caras que tá usando meu observatório. Aí é fácil, né? Aí eu posso ter 10.000 artigos. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Defenda-se aí, ué. Será? Pior, o octâmero de serina não explica absolutamente nada. Você tem que explicar como que a vida surgiu, uma sopa primordial que tinha os 20 aminoácidos enantiomericamente puros. E você não pode dizer que é um aminoácido não enantiomericamente puro, porque toda a coerência tridimensional das proteínas está destruída. Tá bom. E agora vamos ver se o Eberlin vai parar de criar espantalhos e responder as perguntas do Tiago sobre urânio, vulcão e clima. Veja bem. Aí sabe o que eles falam, Tiago e Nando? Ah, foi um meteoro que trouxe os enantiômeros para a Terra. Porra, Eberlin, responde só uma pergunta, caramba, e para de ficar falando espantalhos, que não tem nada a ver com o que está sendo debatido. Mano, olha o que você tá fazendo, cara. Olha o que você tá fazendo, tá ligado? Como que alguém vai te defender depois disso aqui? Sobre o carbono 14, Tiago, acho muito legal o carbono 14, porque o carbono 14 é um tempo de meia-vida curto. Você consegue medir bem com espectrometria de massas, eu confio 100% nos espectrômetros de massas. Confia tanto que só considera o carbono 14, já os outros isótopos, que datam de bilhões de anos, ele simplesmente ignora. Isso é um fanfarrão, chefe. E a gente sabe que até 5, 10, 15 mil anos, a datação é muito confiável. Ué, se a datação é confiável em até 15 mil anos, como a Terra só tem 6 mil anos... E a gente sabe que até 5, 10, 15 mil anos, a datação é muito confiável. Meus parabéns, Eberlin, você mesmo acabou de refutar a Terra jovem. Peraí! Peraí! Meus parabéns, menina feliz. E a gente encontra carbono 14 em carvão, em fósseis, em tecido mole de dinossauro. Ai, meu Deus do céu! Encontra carbono no diamante. Agora, crer que o carbono 14 poderia formar diamante no seu interior por contaminação de nitrogênio é uma crença, Tiago, desculpa, de alguém que não conhece química. Eu conheço química, eu sei como diamante se forma. Diamante é uma molécula tridimensional que cresce para todos os lados. Ele é um monocristal e ele não pode conter impurezas. E ele barra a entrada de raios cósmicos que poderiam estar transformando o nitrogênio. É fé demais para mim. Eu não tenho esse tipo de fé. Agora deu cara aí mesmo, viu? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, né? Tô esperando a questão do vulcão, tô esperando a questão do clima. E o professor Eber falou uma coisa muito interessante. Realmente, raios cósmicos não entram no diamante, mas eu não falei de raios cósmicos. Eu falei de nêutrons, tá? Que é o quê? Da fissão nuclear. Tá? Então, o nêutron, sim, ele pode entrar. E outra coisa, quando nós estamos falando de diamante, o diamante tem contaminante, sim, inclusive que é a alteração das cores dele, tá? Tem alguns diamantes de outras cores que tem relação à contaminação. Bom, e outra coisa, estou aguardando o vulcão Toba e o vulcão Yellowstone, tá? Da questão do clima, que a gente não vê essa variação de temperatura. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Esqueci Esqueci. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, né? Estou esperando a questão do vulcão,
Estou esperando a questão do clima. E o professor Eben falou uma coisa muito interessante. Realmente, raios cósmicos não entram no diamante, mas eu não falei de raios cósmicos. Eu falei de nêutrons, tá? Que é o quê? Da fissão nuclear. Bom, e outra coisa. Estou aguardando o vulcão Toba. Ai, que delícia! E o vulcão Yellowstone. Tá? Da questão do clima, que a gente não vê essa variação de temperatura. Ai, meu Deus do céu! Marcos Eberlin, o famoso químico com mais de 1000 artigos publicados, que até agora não apresentou nada além de versículos da Bíblia para provar sua teoria. Ele se diz seguir pelas evidências científicas, mas ao mesmo tempo, afirma que tudo foi criado pronto por Deus, sem passar por nenhum estágio de evolução, inclusive a vida, que para ele, tudo apareceu do nada na Terra, como um truque de mágica. Mas, por favor, não caçoem dele. Veremos agora o Tiago Maia humilhar ele com mais ciência, mostrando que temos evidências de moléculas importantes para a vida em todo o universo. O que o professor me diz sobre as evidências de aminoácidos em nebulosas? Fudeu! Onde que nós temos, né, no caso aí, alguns aminoácidos formados por nebulosa, e temos até, não só aqui, nós temos artigos informando sobre isso. Justamente, você faz a espectroscopia óptica e sabe quais são os diversos tipos de elementos que estão lá. Como vocês estão vendo, o professor Tiago Maia é o único que está provando seu ponto e apresentando artigos científicos. Já o Marcos Eberlin está parecendo uma narração da Bíblia feita pelo Cid Moreira. No começo, Deus criou os céus e a terra. Aí o que acontece? Nós temos também evidências de que os compostos chegaram em meteoritos condritos, tá? Chegaram, foram medidos os aminoácidos que são base para a vida. Só que isso não quer dizer a panspermia, que joga o problema lá para casa do cacete. Isso daí pode ter sido tanto criado aqui, tá? Esses aminoácidos foram desenvolvidos aqui, como tem a experiência de Stanley Miller, tá? Que o professor Eben gosta de falar mal dela, não sei porquê. Foi feito várias experiências e foram formados aqui na Terra e foram medidas em várias nebulosas ao redor do universo, são mais de 20 aminoácidos que nós encontramos, e também questão deles vindo de asteroides, que asteroides se formaram tudo aqui perto da gente. Aí o que acontece, meus amigos? Quando nós temos toda essa situação, né, nós temos que é possível sim o desenvolvimento, tá, da vida, é possível sim esse desenvolvimento numa Terra primitiva. Só que, volto a dizer, nada disso, tá, como o falou que tem que ser mais fé do que em Deus, não, nós temos evidências. Eu não sei você, mas eu acho lindo ver o Marcos Eberlin sendo massacrado com tanta educação e classe como a do Tiago Maia. O Eberlin devia estar achando que iria arrasar, quando na verdade iria passar a maior vergonha no debate. Que lindo, cara! Volto a dizer, eu não me guio pela fé em momento nenhum da minha vida. Eu me guio pelas evidências, tá? Se a pessoa tem fé num criador tal, eu não vejo o menor problema, acho até legal, como eu já tive. E, olha, eu continuo a mesma pessoa. Eu não sou um cara bom porque eu tenho fé. Eu sou bom porque é correto. E outra, qual é a questão do artigo que ele fala, né? Que está no trabalho dele, né? Que justamente, né, veio em pequenas quantidades. E que tudo isso seria em relação a 3,8 bilhões de anos. Então, talvez você já tirou esse artigo do seu currículo Lattes, tem que realmente se retratar com relação. Esse artigo seria uma coisa bem interessante. Depois a gente vai falar do T-Rex vegano, tá? Esse daí eu quero... Eu achei tão interessante que eu começo a rir. Aqui, né, é o Eoceno, né? Que é justamente a era cenozoica, tá? Como é que tá o afastamento do nosso continente. Já mostra uma questão de erosão ali, tá? Como totalmente o professor Leb não acredita. Porra, cara. E tem um artigo recente aqui, publicado, tá, que seria interessante ele refutar. Não consegue, né? Então, é o seguinte, é um artigo que fala o seguinte, pessoal. Quando nós estávamos no período do Holoceno e também, nós não víamos muitas variações de pH e salinidade no oceano. Como que ele explicaria isso, né, num dilúvio global, tá, de onde saiu essa água, sem alterar de forma significativa o pH e a salinidade do oceano? Seria uma coisa também. O professor Eben pode botar isso na sua lista, né? Vulcões, claro, em relação ao clima. Volto a dizer, ele fala sobre o carbono 14, mas esquece do urânio. Vini, pode tirar o compartilhamento. Tá? Urânio. Vou falar do urânio também. Tá bom, Eberlin, agora é sua vez de responder. É sua chance de parar de falar de Bíblia no debate científico e apresentar evidências pautadas pela ciência. Vamos lá.
É coisa da vida mesmo. A fé, Tiago, não é aquela definição que fazem por aí. É crer em algo para o qual você não tem evidência nenhuma. Isso não é fé, é burrice. Não é? Você crê numa coisa que você não tem evidências. A minha fé é totalmente alicerçada na razão. A Bíblia fala assim... Ah, não é possível. Não me diga que mais uma vez o Eberlin não vai responder nenhuma pergunta e continuar fazendo sua pregação como se estivesse em uma igreja. Nossa! A Bíblia fala assim, estai sempre prontos a dar razão da sua esperança. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Porque os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder e sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, eu creio em Deus? Não, eu tenho certeza que ele existe. Todas as evidências apontam para Deus. Todas as evidências apontam para o mundo criado pronto. Eu creio? Não, eu entendo. Agora, eu me recuso a acreditar que um urso nadando de boca aberta teria virado baleia. Darwin escreveu isso no seu livro. Quê? Puta que pariu, que bicho desonesto. Ao invés de responder a porra das perguntas, fica mentindo e inventando coisas só pra tentar sair como o certo. A pessoa pra cair no papo desse do Eberlin não é mais vítima, é cúmplice dessa pseudagem vergonhosa. Não tem que tratar essa porra com respeito mais. Essa porra não merece respeito. Que dinossauro teria virado galinha ou árvore. Que um universo todo estruturado, prontinho, desde o início, teria sido formado por processos naturais não guiados. Eu não consigo crer nisso. Você só consegue acreditar mesmo em T-Rex vegano na Arca de Noé, aí é facinho de acreditar. Este elemento cara de pau. Ó, sobre as nebulosas que tem os aminoácidos, virou nebulosa das lacunas agora, né, Tiago? Cara... E ao invés de refutar o artigo dos aminoácidos em nebulosas, ele prefere debochar, já está tendo um comportamento típico de um terraplanista. Cara... Ó, só aminoácido não faz absolutamente nada para a vida. Pior, aminoácido com aminoácido, quando vão reagir, tem cálculos, tem artigos publicados, que o Kelson Mota também já fez. Eu trabalho aqui num projeto com aminoácidos, no meu laboratório, Tiago. E o Tiago está rindo, porque isso é só mais uma mentira inventada pelo Eberlin, que ele também vai refutar. Um cara já disse assim, a evolução espera que você não saiba química, mas eu sei. Eu milito na química há 40 anos, por isso que eu não compro a evolução. Sabe tanto de química, que daqui a pouco você vai cometer um erro tão grande, que vai levar uma lapada seca do Tiago pra ficar esperto. Eu sei, eu vou no meu laboratório. Aminoácidos com aminoácidos, as reações são proibidas. Ele tem ΔG positivo, mas uma coisa que ninguém entendeu, mas é energia livre de Gibbs positivo. Aminoácido nunca reagiria com aminoácido. O Stanley Miller estava dizendo que sim. É mesmo, é? O experimento de Stanley Miller, Tiago, é uma ilusão, é um delírio. Deus é um delírio? Não. O Stanley Miller, que crer nos experimentos de Stanley Miller, é um delírio delirante. Porque você fala de uma maneira burra. Urânio decai para hélio. Fomos fazer as medidas de hélio em zircônio, não tem hélio em zircônio suficiente dentro tem um monte de hélio, na realidade, dentro do zircônio, que mostra claramente que ele já devia ter escapado. O cara é um gênio. As evidências são todas de que a Terra é extremamente jovem. E a fé na evolução é uma fé irracional. É uma fé sem evidências, Tiago. Você crê que aminoácidos poderiam ter crescido formando proteínas num ambiente totalmente ácido, escaldante e venenoso? Tá bom. Crê que o aminoácido veio de asteroide, foi formado em nebulosa? Ele não crê porra nenhuma, Eberlin. Ele mostrou um artigo provando isso. É bem diferente de acreditar. Se não entendeu, vai se fuder. Isso é uma fé racional? Isso é uma fé consistente, coerente, com um pensamento científico? Eu acho que não. Esse é o tal do mula. O Eberlin é literalmente o único nesse debate que não está provando nada e só falando de Bíblia, e ele tem a cara de pau de dizer a todos ali que é o Tiago que faz isso. Ele nem deve prestar atenção no que fala, porque isso é na verdade o que ele está fazendo. Ah, vai tomar no cu. Cara, eu não tô bom da... Eu acho que a fé em um Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra, que nem é fé, é o entendimento, é muito, muito, muito mais alicerçado na razão. E uma fé numa terra jovem, num universo feito pronto, porque a gente tem as fotos hoje. As fotos do James Webb, as fotos do Hubble Deep Field, deixaram claro e evidente que o universo foi feito pronto. Nós temos o número de mutações deletérias no nosso genoma. Nem o Thiago Maia tá aguentando mais a metralhadora de merda do Eberlin. Não é possível.
O cara já está quase 1 hora no debate, sem ter respondido nada ainda. E vocês podem notar que o Eberlin é sempre assim. Ele é totalmente redundante, sempre falando dos mesmos assuntos de forma totalmente jogada e superficial, pra enganar leigos que não entendem porra nenhuma de ciência. E quando alguém vem rebater ele sempre usa a Bíblia como escudo. Puta que pariu, isso cansa muito. Imagina eu que tenho que editar esses vídeos, sempre tendo que escutar esses mesmos assuntos já respondidos. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Ô Nando, por que eu creio na Bíblia? Porque ela diz que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um Big Banguista não pode crer no Big Bang, porque o Big Bang, Nando, demora 9,2 bilhões de anos para a Terra surgir. A Bíblia já no seu primeiro versículo, Nando, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porra, caralho! E eu já sei que você que está assistindo também está de saco cheio de tanto ele falar de Bíblia. Tô de saco cheio disso aqui. Então eu já vou pular para o final do raciocínio, onde o Nando faz uma pergunta para o Eberlin, e prestem bem atenção na resposta que ele vai dar. Se fosse provado que a Terra tem bilhões de anos, a sua fé estaria abalada por isso? Não, absolutamente não, Nando, não estaria abalada. Eu tenho uma fé plenamente racional, eu não gosto de crer em coisas que eu não tenho evidências para elas. Então, se fosse provada que a Terra é antiga, eu já fui criacionista de Terra antiga, Nando, eu fui evolucionista, inclusive. Outra vez? E agora, vamos ver o Thiago Maia, refutando lindamente mais uma vez o Eberlin. Ok, então vou começar minha exposição só fazendo uma pequena correção. O urânio não decai em hélio. A evolução espera que você não saiba química, mas eu sei. Eu milito na química há 40 anos, por isso que eu não compro a evolução. Urânio decai para hélio. O quê? Urânio decai para hélio. Como? Urânio decai para hélio. Mas eu sei. Urânio decai para hélio. O urânio não decai em hélio, tá? Decaimento do urânio libera a partícula alfa e decai para tório, tá? Então, decaimento libera a partícula alfa. Ver o Eberlin percebendo a merda que falou sobre química, a própria área que ele adora se gabar, é sensacional. Só demonstrando que ele pode não ser isso tudo que diz. A carinha dele. Urânio decai para hélio. Professor Eberlin, eu não vim debater Bíblia. Tá? Nós estamos aqui tentando apresentar fatos científicos. E tudo que você tenta falar de ciência, você chama versículo tal, versículo tal, versículo tal. É só isso. Mas já que você falou que a Terra é criada em um dia nem a lava vulcânica se esfria. Tá? Então, tem que ser mágica. E outra, eu já volto a dizer, já acho que nem sei quantas vezes eu falei. Eu não tenho fé, eu tenho evidências. Você entendeu? Onde que a evidência mostra que a Terra tem sim 4,5, 4,6 bilhões de anos com a faixa de erro. E se não bastasse essa lapada do urânio não decair para hélio, o Thiago dá outra lapada em relação aos aminoácidos que o Eberlin disse que seriam impossíveis de se formar. Aminoácidos com aminoácidos, as reações são proibidas. Ele tem ΔG positivo. Será? Aqui nós temos a síntese de peptídeos, né, bióticos, assistida por boro, né, esse artigo da Nature, que mostra sim que é possível. E outra coisa... Thiago, olha só, cara, meu tempo, cara. Olha aí. Tempo. Não, mas olha qual é o aminoácido. Olha qual é o aminoácido. Qual o problema? O que acontece? Olha só, calma, você falando do seu tempo. Sim. Nós temos o seguinte, que naquele tempo os aminoácidos, quando realmente o ΔG, no caso você falou positivo, ele impede, mas se só tiver eles. As reações químicas são catalisadas, como você muito bem deve saber. Claro. Né? Até muito melhor do que eu. Então, essa aí já não... Me desculpa, mas já não faz. Anteriormente. A evolução espera que você não saiba química, mas eu sei. Eu milito na química há 40 anos, por isso que eu não compro a evolução. Urânio decai para hélio. Como é que é, meu irmão? Urânio decai para hélio. Como? Urânio decai para hélio. Mas eu sei. Urânio decai para hélio. O urânio não decai em hélio, tá? Decaimento do urânio libera a partícula alfa e decai para tório, tá? Então, decaimento libera a partícula alfa.
Outra, professor Evelyn, eu não vim debater Bíblia. Tá? Nós estamos aqui tentando apresentar fatos científicos. E tudo que você tenta falar de ciência, você chama versículo tal, versículo tal, versículo tal. É só isso. E agora? Bom, olha aí, ó. Chegou. Olha que bonitão, hein? Olha só, o T-Rex vegano. E chegamos em um dos meus momentos preferidos nesse debate, o momento em que o Thiago Maia irá desmascarar toda essa pseudagem de T-Rex vegano lindamente. Eu fico me perguntando o quão idiota tem que ser uma pessoa pra cair nesse papo do Eberlin de que o Tiranossauro Rex se alimentava de plantas. É uma coisa tão sem sentido que até parece mentira. Mas não, o Marcos Eberlin realmente acredita nisso. Como é que pode um... Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu. O Rex vegano era um caçador, né? Mesmo sendo vegano. Né? Com essa estrutura toda, né? Ele tava aí, né, caçando brócolis, né? Eu cheguei aqui, tinha um dinossauro na mesa, eu não entendi nada. Como assim? Tô entendendo nada. Você gosta de paçoca? Não, o T-Rex vegano, olha lá, comendo suas plantinhas, todo New Age, né? Eu agradeço o filme do Mesozoico zoado por essa arte. Esse canal aí, Nando, ele é bem parecido com o do André Guedes, tá? Só que fala sobre dinossauros. Pois é, também deixo minha recomendação aqui ao canal Mesozoico Zoado. Se inscrevam lá que o cara é foda tanto na paleontologia quanto em animações. Esse cara é foda. Bom, então, todo esse engano começou através de uma fake news da imprensa, né? Onde garota de 7 anos encontra primo vegano do Tiranossauro. Primeiro, ele não era nem primo do Tiranossauro, tá? Onde que passou isso aí, né? Que hoje em dia ele é considerado nem mais um terópode, que o Tiranossauro era um terópode, tá? Mas sim esse nome bonitinho aí, que é mais próximo do Triceratops e do Edmontosaurus, tá? Então, nem essa classificação ele tem. E ver a cara do Eberlin vendo seu T-Rex vegano sendo desmascarado não tem preço. Que sensacional. E, né, fala ali, né, dinossauros conhecidos como carnívoros ferozes eram herbívoros. Isso é outra fake news, por quê? A matéria ele fala do Coleosaurus, troço aí, saurídeos. Esse cara, o biólogo podia botar o nome mais bonitinho, né? É coisa da vida mesmo. Onde que os terópodes, eles são diferentes. Em grande maioria, os terópodes eram carnívoros. Inclusive, né, o nosso querido T-Rex, onde nós vemos a dentição de um dinossauro carnívoro diferente de um animal herbívoro. De um lado nós temos o mamute, que é herbívoro, do outro lado o T-Rex. Que tristeza. E nós temos aqui também um dinossauro herbívoro, o Edmontosaurus, e do outro lado lá o Tirano-Titãs, que tá um outro lá que era herbívoro, com a dentição, carnívoro, que era uma dentição totalmente diferente. E vejam a diferença dos dois. Enquanto o Eberlin gasta todo o tempo falando de Bíblia, o Thiago nos dá uma aula de como identificar animais carnívoros de animais herbívoros. Por que será que o Eberlin não fala disso? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Ele é um bananão. Isso aqui é um herbívoro ou é um carnívoro? Aí, olha, a gente sabe o quê? Isso aqui era uma vaquinha. Tá? A dentição, a vaquinha de agora, a dentição, ela tem essa questão, né, dos molares, lá, não sei se na época era chamado de molar, mas o panelão, né, que nós somos onívoros, eles conseguiam conseguir mastigar. O T-Rex, coitado, ele ia se engasgar com graveto. Eles fizeram até testes, né, com a mordida do T-Rex, chegando a 34.500 newtons, isso dá aproximadamente 3,5 toneladas. Nossa, é muito forte. Temos evidências fósseis do dente de T-Rex encravado no osso de um dinossauro e que foi pego no rabo, lá na vértebra, que mostrando que além do dente ser forte e poderoso, conseguia perfurar, ele caçava um dinossauro herbívoro. E vendo toda essa humilhação com dados científicos, eu quase fiquei com dó do Eberlin, quase. Mas e daí quem mandou ficar espalhando desinformação como se todo mundo fosse acreditar? E essa morfologia até dos jovens mesmo, né? Tá aí tentando engolir um brócolis, né? Ai, meu Deus do céu! Como é que pode acontecer uma tragédia dessa? E nós temos aqui, né, o nosso querido leão, que ele também é um carnívoro, tá? Se você der tofu pro leão, ele não rejeita a carne. Sabia que até leão, se você trata ele desde pequenininho só com vegetais, quando fica adulto, não come carne, rejeita a carne. Pode crer, pode crer. Tá? Onde que nós vemos que a mordida de um leão, que tá aqui, ó, é muito menos do que um T-Rex.
Nós temos aqui uns alligators, também é menos que o T-Rex. Então, meu amigo, é difícil falar que um bicho dessa postura era vegano. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. E agora, veremos que além de artigos científicos, o professor Tiago Maia trouxe até merda fóssil de dinossauro para refutar o Eberlin. Como? E outra coisa bem interessante são os coprólitos. Que merda, hein? O chamado cocô de dino, né? Inclusive, eu tenho um aqui, que é de um estegossauro, que nós temos aqui, que ele mostra que, ó, isso daqui, ó, são espinhas de peixe, tá? Dentro do coprólito, tá? Fossilizado. Bonito demais. Isso daí eu acabo de determinar que a espécie Tyrannosaurus Rex vegano, né, está extinta. Me desculpa, mas eu estou cometendo esse crime ambiental, tá? De extinguir uma espécie. Meus amigos, azedou o pé do frango para o Eberlin. O cara foi confrontado com artigos e até merda de dinossauro. O negócio tava tão feio pra ele que até o Nando Moura teve que fazer uma pergunta de por que pra ele tudo na Bíblia tem que ser literal. Eu fico preocupado da seguinte maneira. Você estaria, em um momento, por crer, fazendo que as suas deduções no final estivessem baseadas na sua crença, ou são as evidências que fizeram você crer? Parece ser muito importante para você a literalidade de, por exemplo, Noé e a sua arca, né? Parece ser uma parte importante e fundamental da sua fé, a literalidade de Noé, a arca, dilúvio e os animais. Ou seja, até o Nando Moura percebeu que para o Eberlin não importa o que a ciência diz, o que importa é que para ele tudo tem que estar de acordo com a Bíblia, só assim a ciência é válida. Que para um cientista isso é muito perigoso. É uma coisa simplesmente inaceitável. O Thiago também mencionou, né, que eu cito a Bíblia. Por que eu cito a Bíblia? Olha, eu comecei a minha carreira como cientista sendo um evolucionista. Eu era um evolucionista e era um big bangista. Eu dava aulas da evolução. Outra vez? E mais uma vez, ele volta a repetir as mesmas coisas que falou no debate sem responder nada. Sério, isso é surreal. Eu fico preocupado, porque nesse dia do debate o cara não acertava uma. O disco simplesmente travou e só ficou repetindo as mesmas histórias. O Big Bang é um processo lento gradual sucessivo que processos naturais, a matéria escura, a energia escura, a inflação, aqueles saci-pererês do Big Bang que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Até o Nando já tava de saco cheio e pediu pra ele ir logo ao assunto do T-Rex vegano. Mas e o que o professor Tiago Maia expôs até agora, por exemplo, a respeito do Tiranossauro T-Rex? O Thiago tem evidências, eu também tenho as minhas. Mas eu acho que ninguém sabe, ninguém viu um dinossauro comendo. O quê? Ninguém viu um dinossauro comendo. Como? Vamos começar por aí? Ninguém viu um dinossauro comendo. O Thiago literalmente mostrou um fóssil de bosta de dinossauro com espinhos de peixe e o Eberlin mete essa. Ninguém viu um dinossauro comendo. Ninguém tem vídeo de dinossauro comendo. Esse é o tal do mula. Ninguém sabe, ninguém tem foto. A gente tem que se basear nas evidências. Ele mostrou os dentes lá. Urso panda come bambu. E o bambu? O urso panda come bambu justamente porque ele também tem dentes adaptados pra isso, mas o Eberlin só fala merda. A parada é chata. Tem morcego tem morcego que come fruta que se você olhar pra dentição, você fala, ele é carnívoro. Os morcegos que comem frutas também têm dentes adaptados pra isso, bem diferentes de dentes de carnívoros. Não foi dessa vez de novo Eberlin. Olha só, já encontraram os coprólitos de T-Rex com restos de vegetais, de alguns animais. T-Rex eu não tenho certeza, mas de vários dinossauros que eram considerados carnívoros com restos de vegetais. Mentindo novamente, bem a notícia é real, mas o dinossauro em questão era um anquilossauro que era herbívoro. Quando ele diz que foi encontrado em um dinossauro carnívoro, não é verdade. A mordida do T-Rex é forte? Tem artigos que dizem que sim, tem artigos que dizem que não, Thiago. Você esqueceu de mostrar os artigos que dizem que não. Há uma controvérsia. Mostra você. Olha, eu vou mostrar. Eu tenho eles. Eu levei lá eu tenho um monte, assim, tem um montão de artigos, viu? Vai mostrar porra nenhuma. Já tem mais de 1 hora de debate e não apresentou nenhum único artigo. E vai continuar assim até o final. Mas, por favor, não caçoem dele. Ô, Thiago, dizem que ele tinha uma mordida forte, mas a arcada dentária não era muito bem estruturada. Se ele puxasse, ele perdia os dentes. Mas você encontra os dinossauros com muitos dentes.
ciência. Agora, eu vejo um livro, Tiago, que você não crê nele, obviamente, mas totalmente referendado pela ciência, que me diz que antes do dilúvio éramos todos herbívoros e que a gente torna a ser carnívoro depois. Você pode rir, não tem nenhum problema, Tiago, você pode cair para trás, rir, não tem problema. Mas a Bíblia é o livro mais bem referendado pela ciência que eu conheço. É muito melhor que os livros de ciência hoje, que daqui a 100 anos estarão todos desatualizados. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? O livro que dizia que as galáxias tinham crescido pequenininhas, que elas foram batendo uma com a outra, foram crescendo, foram estruturando, que as primeiras galáxias se formaram só lá para 3 bilhões de anos, estruturadas. Cala essa boca. É muito cara de pau mesmo. Meteu as galáxias no meio do assunto de dinossauros do nada. O Eberlin tava mais perdido que cego em tiroteio. Mas vamos ver o Thiago Maia respondendo sobre os dinossauros. Bom, primeiro eu quero começar falando de uma coisa, né? Porque até agora não respondeu os vulcões, não respondeu a questão do clima, né? Continua esperando. Ih, rapaz. E outra coisa, a questão da dentição, o T-Rex, né? Pelo que a gente fala, que ele é estudado, tá? Ele trocava muito dente, por isso, e esses todos os dinossauros carnívoros. Até porque nós temos muito mais dentes do que ossos ossadas com relação à bocarra, tá? E essa questão da tipo de dentição, meu amigo, se o T-Rex comesse alguma plantinha que tivesse um galho, ele ia ficar engasgado. E outra coisa, estômago de carnívoro não digere mato, tá? Não digere, ele não consegue tirar a energia do mato, tá? Não consegue quebrar a celulose. Anteriormente. Eu me converti à palavra de Deus e entendi que ela é de fato literal, de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21, pelo exercício da ciência, pela busca das evidências. Mas a Bíblia é o livro mais bem referendado pela ciência que eu conheço. É muito melhor que os livros de ciência hoje, que daqui a 100 anos estarão todos desatualizados. O livro que dizia que as galáxias tinham crescido pequenininhas, que elas foram batendo uma com a outra, foram crescendo, foram estruturando, que as primeiras galáxias se formaram só lá para 3 bilhões de anos, estruturadas, que as galáxias elípticas estavam no fim do processo. A gente tá achando galáxia elíptica no início. Mentiroso! Que as galáxias de disco foram se evoluindo. A gente tem evidências hoje que as galáxias de disco estão distribuídas por todos os Zs, né? Começa em 1.8 e vai até a 6 alguma coisa. Tudo errado, olha só que desgraça. Cara, isso é surreal. Como o Eberlin tem coragem de ficar falando todas essas mentiras? Olha aqui, ó. Agora, quando ele fala dessas galáxias e tal, nós sabemos, tá, o seguinte, que as observações, elas com certeza vão mudar com relação da nossa tecnologia. E o James Webb, ele veio aí, esse telescópio, para justamente dar uma luz muito grande nas nossas observações. E muita coisa nova foi estar sendo descoberta. Só que nenhuma dessas coisas, como ele fala, que é essa cipererê da ciência... Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco. Que existem coisas no Big Bang que a gente realmente não sabe ainda. Eu vou até te antecipar, tá, professor Eben, que eu sou um cara bem honesto. Por exemplo, onde é que está a antimatéria? Não faço a menor ideia. Sei lá. Só que o meu Saci Pererê é muito menos do que o seu, que é a velocidade da luz. E se você admite que uma galáxia está a 13 bilhões de anos de distância, como que ele pode ser jovem se a luz der 1 ano-luz? É a distância percorrida pela luz em 1 ano. O Sol está a 8 minutos-luz. Então, o meu Saci Pererê é uma coisa completa, vamos dizer assim, complicadíssima. O seu é trivial. Nós temos modelos, tá, que, como o Lambda CDM, ele está aí, é o modelo mais aceito. Existem outros modelos que tentam derrubar o Big Bang, mas vocês não apresentam modelo nenhum. Vocês não têm nenhuma modelagem matemática, vocês não apresentam nada. Caracas. Só falam que criou jovem, que criou isso, que criou aquilo. Cadê a modelagem matemática? Cadê a modelagem computacional? Cadê o modelo? Cadê? Mostra, apresenta. Não consegue, né? Porque é muito fácil falar assim, criou jovem. Por quê? Porque criou pronto, porque tá aí. Como que as ilhas do Havaí surgiram? Se criou tudo jovem, criou tudo ponto. Como que as ilhas do Havaí surgiram? Como é que foi o surgimento das ilhas do Havaí? E outra, né? Os vulcões parece que é
que é um problema, né, para a hipótese, né? Ah, Zé da Manga! Pois é, nesse debate, descobrimos que os vulcões são a pá de cal do Marcos Eberlin, já que ele não conseguiu refutar nada. Bom, então aqui falam argilas vermelhas indicam exposição subaérea da elevação do Rio Grande durante episódio vulcânico no Eoceno, uma época antiga, tá? Onde que a gente sabe que aconteceu. Se a Terra é jovem, essa evidência de um vulcão, existem evidências de vulcões no Brasil em 6 mil anos? Se tiver, apresente um vulcão que entrou em erupção no Brasil em 6 mil anos. Mas, por favor, não caçoem dele. E outra, não tem evidência dessa erupção na África. Não estava tudo colado na Pangeia? Não tem evidências dessa erupção na África. Então, coloca mais essa aí na sua coleção. Que tristeza. Se o Eberlin realmente tivesse respostas para tudo isso, ele não ia ficar fazendo malabarismo e ficar falando de Bíblia. Vamos relembrar todas as perguntas que ele ainda não respondeu com quase 1h30 de debate. O urânio ainda não respondeu. A questão climática das erupções Yellowstone e Toba. Que demais! Agora tem mais o Saci Pererê de vocês aí, da velocidade da luz. Olha, a coisa tá feia mesmo. Volto a repetir aqui que esse debate é a perfeita exemplificação da pataquada, que é essa história de design inteligente e terra jovem. Os caras adoram distorcer tudo, mas é só você apresentar dados pra eles que eles começam a tremer todos. Tá, quantas galáxias? Há sim evidências novas que tá até mesmo, por exemplo, não é bem uma espiral, é uma coisa mais esticada que descobriram no James Webb. Somente agora, se não me engano, uma das 5 ou 6 mais antigas, que no universo primitivo, a própria gravidade poderia moldar parte dessas coisas. Isso é uma das hipóteses. Olha que bacana! Só que eu falo como hipótese, você fala como certeza. Essa é a diferença de quem leva como evidências ou quem só seguia na fé. Infelizmente, toda vez que você vai falar de ciência, você coloca a Bíblia no meio. Como é que pode? Eu não estou falando que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Mas num debate científico, você tem que apresentar dados científicos. Você só fala de fé, de fé, de fé, e depois fala que tem que ter fé para acreditar no Big Bang. Como é que pode acontecer uma tragédia dessa? Olha, o Nando disse que eu cito a Bíblia e só baseio a minha fé pela Bíblia. O Thiago, totalmente contrário, né, o Thiago. Eu sou um cientista, eu sou um cético. Isso é uma piada bem gostosa. Eu sou uma pessoa que gosta de guiar minha vida pelas evidências, o Thiago. Sempre foi assim. Evidências que durante 1h30 de debate não foram mostradas. Só quem você vai enganar é o público cego do design inteligente, porque essa conversa não cola mais. Caralho! E me convenci pela ciência que o universo é jovem, a vida é jovem, foram feitos prontos por um ser que transcende as forças naturais. Amém, irmão? Não dá para fazer modelo matemático, desculpa aí, Thiago, para provar que pela fé entendemos que pela palavra de Deus, ele chamou a existência do universo ex nihilo. Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. O quê? Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Como? Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Se não tem como modelar, logo não é ciência, cacete. Ou seja, Marcos Eberlin acabou de admitir que design inteligente é uma pseudociência. Uhul! Acabou! Acabou! Você está me pedindo algo totalmente inconsistente. O Deus é um Deus que age pelo poder da sua palavra. Jesus, quando chega para Lázaro, fala: Lázaro, sai para fora. E ele imediatamente se recupera, ele cheirava mal. Me explica matematicamente como Jesus fez isso, Thiago. Isso é uma pergunta infantil. Ele fez pelas virtudes que ele tem, pelo Deus que criou todas as coisas. Agora, Deus é uma ilusão, é um delírio? Não, Deus é uma conclusão racional.
Tá bom. Se eu tenho o universo feito pronto desde o seu início, as forças naturais não teriam poder para fazê-lo. Agora deu caralho mesmo, viu? Alguém que transcende as forças naturais foi lá e fez. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo que a gente está vendo corroborado pelas evidências. Então a minha fé é totalmente alicerçada na razão. Eu estou sempre pronto, tenho que estar inclusive pronto a dar a razão da minha esperança. Eu tenho que dar as evidências. Já falou isso 1000 vezes, mas quando é pra mostrar as evidências não mostra. Ah, vai tomar no cu. Cara, eu não tô bom. Eu não tenho a fé pela fé. É gente que crê em chupacabra, fala da madrinha, que crê em aminoácido formado em nebulosa, né, Tiago? Isso que é fé. Que crê que naquela sopa ácida escaldante e venenosa, os aminoácidos se ligaram lá, mesmo que o ΔG das reações seja positivo. Mesmo... cala essa boca. O Eberlin tá tão desesperado que tá atacando a metralhadora de merda dele pra tudo quanto é lado. Isso é vergonhoso. Olha o nível que o cara tá. Isso é fé no que as evidências hoje estão te mostrando que é totalmente impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível. A fé que a antimatéria sumiu. Olha só, você tem 50% do seu universo que você não consegue explicar, o Thiago. A antimatéria simplesmente sumiu, ela desapareceu. Esse é Marcos Eberlin, o cara que se diz cético, mas só fala de Bíblia. Disse que eu cito a Bíblia e só baseio a minha fé pela Bíblia. Totalmente contrário, né? 12 segundos depois... Quem que tirou essa antimatéria? O meu Deus, o meu Deus. Era o meu Deus, o meu pai. Pai. E vejam novamente o desespero, o cara tá tão sem argumentos, que a metralhadora de merda sem evidências científicas é a única coisa que ele tem pra fazer nesse debate. Que tem poder, virtudes pra tirá-la. A fé que matéria escura estabiliza as galáxias, a gente nunca viu. Fé que energia escura acelera o universo, que a gente nunca viu. É fé em... Você crê na inflação, Thiago. Você crê na inflação, Thiago. Sabe o que é inflação, gente? Numa fração de segundos, o universo explode, de repente, breca de novo. Os Saci Pererês meus são piores? Não, o meu Saci Pererê... Não chama Saci Pererê, chama o Deus Forte Todo-Poderoso. Aquele Deus que os céus proclamam a sua glória. Eu não estou suportando mais. O universo manifesta as obras das suas mãos. Aquele Deus que chamou a existência das coisas. E depois de toda essa pregação infinita, o Thiago Maia, que já tava de saco cheio de tanto ouvir mentira, começa sua brilhante refutação. Beleza, o pastor Eberlin, né, só fala, né, de Deus e tal, que todo poder. Ok, beleza, só que ele não fala de ciência. Foto do Big Bang, não foi foto do Big Bang. James Webb não tirou foto do Big Bang. Não tem foto do Big Bang. Você é burro? Se você não pode construir um modelo, não pode botar a equação, então todo você fala do DI, né, o design inteligente, ou terra jovem e tal, não é ciência. É uma pseudociência. Nossa! Se você não pode modelar, não pode fazer isso, e nem fazer uma falsibilidade, não é ciência. Lázaro, você disse que ninguém viu um dinossauro comendo. Alguém viu Lázaro? Alguém viu Lázaro saindo? Aminoácidos nas nebulosas. Nós medimos, nós fomos lá, apontamos o telescópio, espectroscopia de massa e sabemos que está lá. Não foi, não é fé, não é acreditar. Nós fomos lá e medimos. Matéria escura. A matéria escura ela foi inferida, tá? Ela foi inferida principalmente pelo movimento. Professor Eberlin, você já viu alguma vez a gravidade? Alguém já descobriu o próton? Próton ou graviton? A gravidade não existe porque ainda não descobriram o graviton? Qual é a natureza do graviton? É partícula? É fotônica? O que é? Qual é a interação? Sabemos que ele existe. Mas, e aí? Ninguém nunca viu. Não há nada mais satisfatório do que ver o Eberlin sendo refutado com milhares de pessoas assistindo. Era disso que eu estava falando. A inflação cósmica. A inflação cósmica é a melhor teoria que nós temos que explica a radiação cósmica de fundo, em micro-ondas. A sua hipótese, né, da Terra jovem e tal, explica a radiação cósmica de fundo. Claro que não. Você acha que vai fazer isso? Que foi detectada no meio de cocô de pombo tirada de uma antena. E hoje nós detectamos, fazendo um mapeamento dela do universo. A sua hipótese não explica isso. É coisa da vida mesmo. Então é isso aí. Mais uma vez fiquei sem a resposta
do vulcão lá de Yellowstone, do vulcão do Toba, das implicações do clima no Holoceno, tá? Da questão lá da erupção vulcânica lá que tem no Brasil, não tem na África. Se em 6 mil anos tinha evidência de um vulcão que entrou em erupção no Brasil, tá? Infelizmente, e claro, a do urânio não explicou por que o urânio 238, né, tem essa meia-vida, por que você acredita na meia-vida do carbono, mas não acredita na meia-vida do urânio. Então, Nando, pode abrir para as perguntas aí que já tá bom. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço. E esse foi praticamente todo o debate. 1h30 com Thiago Maia apresentando evidências e dados científicos, e Marcos Eberlin falando de Bíblia e soltando a metralhadora de merda. Essa foi uma derrota vergonhosa da Terra Jovem, que só existe mesmo na cabeça desse pessoal. Anteriormente. Mas vocês não apresentam modelo nenhum. Vocês não têm nenhuma modelagem matemática. Vocês não apresentam nada. É foda. Não dá para fazer modelo matemático, desculpa aí, Thiago, para provar que pela fé entendemos que pela palavra de Deus ele chamou a existência do universo ex nihilo. Não consegue, né? Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Me explica matematicamente como Jesus fez isso, ô Thiago. Isso é uma pergunta infantil. E agora? Muito bem, Antônio Miranda, Teologia Reversa. Tô tremendo inteira. No capitalismo foi por R$100, correto? Tá bom. Sem conto pra fazer uma pergunta para o Eberlin, eu não teria coragem. E nem dinheiro também. Que tristeza. Vai foder. Eberlin, como a Terra tem 6 mil anos, sendo que só a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, achamos galáxias com aproximadamente 13,2 bilhões de anos-luz de idade. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, devido à energia escura. Como isso é possível? E só uma pequena correção na pergunta. Não necessariamente a distância da galáxia determina sua idade, mas sim o tempo que a luz demorou para nos alcançar. Bastante objetivo e, se possível, o mais rápido possível, professor Marcos. Muito bem, olha, o que essas idades mostram são cálculos que foram feitos assumindo uma evolução da galáxia, assumindo que a luz necessariamente precisaria viajar todo esse tempo para chegar aqui. Tá misturando um monte de coisa já, mas beleza, eu quero saber por que ele nega as distâncias, que tem cálculos confiáveis, que mesmo com uma margem de erro, seriam de milhões de anos, e não só 6 mil anos, isso é que não entra na minha cabeça, de como ele consegue negar isso com todas as metodologias de medições. Cara, que colocar no parâmetro você, não. Agora, o que a gente percebe? A gente vai lá nas fotos do James Webb e no Hubble, desde o início, ali há 200 milhões de anos, a gente vê que as galáxias já estão todas prontas. Outra vez? Não respondeu porra nenhuma da pergunta do Antônio e já vai direto pra metralhadora de merda, apelando pra falácia das galáxias lisinhas. Como é que pode? E aparentemente tem galáxias de todos os tipos. Essa evolução da galáxia simplesmente não está referendo a velocidades mais recentes. A gente tem galáxias espirais, galáxias elípticas, já estão monstruosas, distribuídas por todo o universo. Aí o Thiago vai falar assim, não, mas a luz viajou. Não, mas vamos lá, vamos tentar responder o mais rápido possível ao professor Thiago. Tá vendo? Nem o Nando Moura aguenta essa falação sem responder nada. Essa é a foto tirada pelo James Webb, só que isso aí, essa foto ela não diz grande coisa, porque essa foto ela é justamente uma transformação dos dados que eles pegaram para o visível. Não tem a espectroscopia óptica. Então, somente a fotometria, você não diz muita coisa sobre isso. Com certeza. Tá? E essas estrelas mais à frente, mais atrás, o que a gente vê, os pequenos pontos mais avermelhados, é que seriam isso, não é isso tudo, não. Tá? Isso tudo não quer dizer lá no James Webb. Tá? E sim, essa foto, ela mostra uma fotometria, uma coisa transformada no visível. E não, no caso, as inferências de quê? As medidas da luz, do espectro luminoso, que foi a segunda etapa do James Webb. E eles se prendem nessa foto aí. Pode usar a foto aí, fica à vontade. Mesmo depois do debate teoricamente ter acabado, o Thiago Maia continua dando umas lapadas bem dadas. Carlos Antunes, professor Eberlin, por toda a sua construção, parte da premissa de que está na Bíblia é verídico. Agora, por que eu deveria acreditar na Bíblia e não em outros livros religiosos? Primeiro, porque a premissa que ele está dizendo que eu parto é totalmente falsa. Ele está colocando palavras na minha boca.
Eu jamais disse isso. Eu digo que eu procuro as evidências na ciência. Sempre fiz assim. O quê? Anteriormente. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados os mundos, pela palavra. Eu jamais disse isso. Então, eu creio em Deus? Não, eu tenho certeza que ele existe. Eu digo que eu procuro as evidências na ciência. Sempre fiz assim. Todas as evidências apontam para Deus. Todas as evidências apontam para o mundo criado pronto. Eu jamais disse isso. Eu fui me convertendo à palavra de Deus. Eu jamais disse isso. Mas a Bíblia é o livro mais bem referendado pela ciência que eu conheço. Eu jamais disse isso. Agora, Deus é uma ilusão? É um delírio? Não, Deus é uma conclusão racional. Eu jamais disse isso. Quem que tirou essa antimatéria? O meu Deus, o meu Deus, o meu Pai. Se o Eberlin só segue pelas evidências e não pela Bíblia, imagina se ele só se seguisse pela Bíblia. Como é que pode acontecer uma tragédia dessa? Eu não parto de pressuposto de que a Bíblia tem razão. Isso é ciência, isso é preconceito, é pré-definição, isso é dogma. Eu sempre procurei as evidências na ciência. A teoria do design inteligente é defendida por cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Então, eu creio em Deus? Não, eu tenho certeza que ele existe. Ué? Agora, eu parti desse pressuposto, de onde que você viu isso? Você deve ter assistido outro debate. Sua hipocrisia foi tão forte que não foi nem preciso ver outros debates. Só esse já deixou bem claro suas contradições. Você aí que está assistindo, comente aí Eberlin hipócrita, para mostrar a eles que não somos idiotas. Ele é um bananão. Uma coisa bem interessante é que eu enxergo a Bíblia como não literal, tá? Eu não sou especialista, mas enxergo não literal. Porque senão que lá tem uma passagem que eu não lembro realmente qual é, que fala que os rios batem palmas. Como que literalmente um rio vai bater palma? E falam de Leviatãs, que o professor Heber fala que é dinossauro, ou dragões, não sei. É impossível. Overmundo, ele pergunta o seguinte: Eberlin, como você justifica uma dentição carnívora no T-Rex com cúspides pontiagudas, com ângulos fechados, com movimentos mandibulares laterais típicos de herbívoros, com molares planos? Então, assim, como você... né, você tem essa dentição dessa forma, né, pontiaguda e tudo mais, como é que você pode dizer que eles foram herbívoros? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Sim, olha, primeiro eu queria dizer que eu nunca disse que o T-Rex era vegano, tá bom? Como? Isso daí é aumentar um ponto, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu disse que ele era vegetariano, gente. Vamos corrigir a história aí, né? Não é T-Rex vegano, é vegetariano. Marcos Eberlin. Ah, vai tomar no cu. Eu disse que ele era vegetariano, gente. Vamos corrigir a história aí, né? Vá pra puta que pariu. Mas ele é mesmo? Você crê nisso? Não, ele era, sim. 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 Não, tudo bem, depois você me explica essa história. Eu tô meio por fora. O pessoal começou a me mandar aqui a respeito de T-Rex herbívoro, eu não entendi muito bem. Olha, eu vejo assim. Né? Nem o Nando Moura tancou o T-Rex vegano. Puta que pariu. Depois de tudo que eu baixei. Vai foder. A Bíblia diz que éramos todos vegetarianos. Mas a Bíblia fala que todos os animais, todos os animais eram vegetarianos, que eles se tornam carnívoros pós-dilúvio. Ai, meu Deus do céu! Eu vejo assim, eu sou cristão também, certo? Mas pra mim essa é uma questão absolutamente irrelevante pra minha fé. Eu também acho, tá louco? Não, assim, mas assim, eu vejo que... Eu também acho, mas ficou legal agora, até com a camisinha. Não... Eu achava que, não, eu creio em Deus e o resto não faz muita diferença. Faz, Nando. Você desafia a autoridade da palavra de Deus. Você remove dela uma mensagem literal. E a palavra diz o seguinte, ó, porque toda a escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Eu jamais disse isso. Eu digo que eu procuro as evidências na ciência. Sempre fiz assim. O cara é uma contradição ambulante, como os seguidores deles não notam isso. Será que essas pessoas estão tão cegas pela fé que não conseguem perceber? Cacete meu, o cara fala uma coisa e logo depois se refuta. Muitos dos problemas que nós vemos hoje na igreja cristã brasileira e ao redor do mundo foi porque nós demos brechas a compromissos com ciência de homens. Muitos dos problemas que nós vemos hoje na igreja cristã brasileira e ao redor do mundo foi porque nós demos brechas a compromissos com ciência de homens. Deixa ver se eu entendi. Para ele, as igrejas aceitarem ciência é um absurdo. Tem que ser tudo literal. Mas agora se a ciência não aceita as ideias malucas dele baseadas na Bíblia, aí não, isso é um absurdo também. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? O Big Bang acabou, a Bíblia mostra que foi feito... Aguarda a metralhadora, Evelyn.
Sabe por quê? Sabe por que eu sou uma metralhadora? Porque a minha metralhadora tá lotada de balas. É por isso que eu saio tá lotada de bala de festim, né? Que só fala merda e não dá nada. Bom, vamos lá. Essa questão aí, por exemplo, da Bíblia, eu só vou falar uma coisa, tá? Rápida. Porque me diz quantas pessoas hoje em dia sabem ler aramaico, as outras línguas antigas, para dizer que tudo que está escrito hoje é verdade. Como é que é? Infelizes do homem que acreditam no homem, né? Então, beleza. Agora, quando que nós temos evidências, dentições, você pegou o caso do urso panda, que é o único caso de ursos, né? Que é herbívoro, se eu não me engano. Eu traduzi ali o livro da minha amiga, né, Susan Crawford, que é a maior especialista do mundo de ursos polares. O urso polar, como todos os outros ursos, eles são onívoros. Ele pode comer tanto quanto ele tem dentição para carnívoro e tem dentição de herbívoro. E o urso polar, ele é um predador de topo de cadeia que faz até predatismo da própria espécie e come tudo, come até lixo, aquele desgraçado. Não, meu irmão, não é assim que fala. O dente de um leão, se ele for comer só tofu, se ele for comer só isso daí, ele morre, porque ele não consegue quebrar, por exemplo, a lisina. Não, ensinamos um leão a comer tofu. Antônio Miranda, da Teologia Reversa, ele pergunta o seguinte: Marcos, explique por que você fez uma carta pró-cloroquina do mito, ao mesmo tempo que você mandava áudio indicando as vacinas para os seus amigos. Cloroquina para vocês e vacina para mim? É isso? Mija na minha boca, mito! O Antônio é um daqueles que perdeu o debate e fica tentando chutar a minha canela. Ele só faz isso. É incrível. Ele não quer discutir ciência, né? Ele quer chutar a minha canela. É porque o cara quer colocar todos no problema de você, olha. E ele fica lembrando essas cloroquina, vacina. Ô, Antônio, vamos discutir ciência, Antônio? Melhor do que ficar chutando a canela do adversário. Isso só mostra que você já perdeu o debate, né, Antônio? Embora eu achei a pergunta totalmente fora do contexto de Terra Jovem, discutir ciência foi só o que você não fez durante esse debate em Berlim. Infelizmente, foram 2 horas perdidas onde você podia muito bem expor suas evidências, mas você preferiu ficar falando de Bíblia, aí fica difícil defender. Foda, velho. Agora, o que acontece na cloroquina? A pandemia foi uma grande novidade, ninguém sabia exatamente, e naquele tempo eu acreditava que haviam evidências de que o medicamento poderia ajudar. Não existia evidência nenhuma comprovando isso. Na verdade, tinha estudos indo totalmente contra a cloroquina. Na época, o próprio Felipe Raime fez um vídeo desmentindo os mais de 50 artigos a favor da cloroquina. Mas por toda aquela zona misturada com política, tudo ficou polarizado pra cacete, e você foi um dos que ficou a favor da cloroquina. É uma coisa simplesmente inaceitável. Olha, eu indiquei da vacina porque eu sou pró-vacina. Eu vacino todos os meus filhos. Eu tomo todas as vacinas, tá? E eu desejo do fundo do meu coração que isso seja verdade, porque a coisa mais vergonhosa para um cientista químico é dizer que vacina não funciona. E é importante olharmos para os erros do passado para não cometermos de novo. Você entendeu? Agora, aquela vacina em particular era uma vacina nova, uma tecnologia nova. As pessoas tinham alguma dúvida. Eu tinha dúvidas. Eu consultei um especialista e os meus amigos estavam me perguntando. Eu falei, olha, pelo que eu ouvi dos especialistas, tem esse pró, tem esse contra. A gente não sabe ainda. Eu só acho meio contraditório nisso tudo. É que a cloroquina está liberada de boa. Um medicamento que, se usado muito, pode deixar até sequelas. Mas a vacina, aí a dúvida é grande. Só a cloroquina que é totalmente confiável. Porra, caralho! A gente estava no momento de muita confusão. E aí, você ficar lembrando desse momento de muita confusão para tentar desqualificar teu adversário, o Antônio, só mostra que você perdeu o debate, que você está querendo me atingir. Bom, se é assim então, vamos prestar atenção nos argumentos e não no argumentador. O que é uma pena, pois nem argumentos de verdade você trouxe nesse debate. Eu não vou falar sobre cloroquina, que isso aí já é passado e tal, né? Apesar de eu achar que não, já tem vários artigos mostrando que não tem eficácia. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que vamos falar de ciência, né? Não fazer um culto aqui, né, professor? Várias coisas que eu perguntei e você não respondeu. Posso falar dos vulcões? Posso falar dos vulcões? Eu deixei os vulcões por último. Posso responder, quer? Depois de 2 horas de debate sem responder nada, ele vem querer responder a questão dos vulcões já no final do debate. Só pode ser piada. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Qual material ambos recomendam para obter conhecimento desse conteúdo? Isso aqui é sensacional. Vejam os livros que o Thiago Maia vai recomendar e os que o Eberlin vai recomendar. O Duelo Científico do Século. Antevidência. Esse livro aqui, quando eu lancei, Nando, ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. Foda-se. O Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos.
onde eu digo que as descobertas científicas fizeram-nos fazer a maior descoberta científica de todos os tempos. Que o mundo tem propósito, que ele foi planejado por uma mente inteligente. Fomos planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Isso só pode ser zoeira. Os livros recomendados pelo Eberlin são os livros que ele mesmo escreveu, que não tem valor científico nenhum. Um desses livros aí eu até falei aqui no canal, quando ele disse que os pavões não enxergam cores, simplesmente patético. Mas que porra é essa? Bom, eu quero colocar já livros bem estabelecidos, né? Caracas. Do Universo de uma Casca de Nós, né? E Uma Breve História do Tempo lá do Stephen Hawking. Aqui você vai aprender coisa legal. Ou seja, o Eberlin recomenda os próprios livros, enquanto o Thiago Maia recomenda livros de cientistas de verdade. Você pode ir no canal Matéria Escura do PhD Hércules, você pode ir no Mesozoico Zoado, você pode ir no canal do Felipe Jaime, tá? Você pode ir no Space Today lá do Sacani, também é muito bom. Você pode ir no canal Overmundo. Pena que não recomendou esse canal. É isso que eu espero que esse debate também ele faça, que pegue nas crianças, nas pessoas, que tragam a curiosidade científica. Vamos parar de ficar acreditando em qualquer baboseira. Vão pesquisar. E na conclusão do debate, o Eberlin volta com aquelas falácias de sempre, que ficou repetindo durante 2 horas. Outra vez? Eu vejo que pelas novas evidências, principalmente de um universo feito pronto, de todas as galáxias já estarem presentes no universo, distribuídas simmetricamente, e estou também bastante ansioso para ver quais seriam esses novos modelos que surgirão. O modelo do Big Bang foi detonado e eles estão procurando novas evidências, novos modelos, e eu estou bastante curioso para saber. Que merda, hein? Mula. Estão realmente no back to the drawing board. Tudo analfabeto. Então, numa sinuca de bico. Vai tomar no cu. Olha, o pessoal está falando, temos que reformar, inclusive, as leis da física. Veja bem. Renan, ele diz o seguinte: o que vocês acham da patética ideia da Terra plana? Como usar a ciência e a Bíblia para combater esse tipo de desinformação e essa idolatria e seita que isso virou? Abraço. Então, acho uma ideia totalmente esdrúxula. Desculpa aí quem acredita, né? Queria só ver a cara do super Xandão puxa-saco do Eberlin, escutando essas palavras. Como cético e cientista, quando eu vi as primeiras declarações do modelo, eu fui estudar, né? Acho que é isso que todo mundo tem que fazer. E verificar que não bate com a ciência, não bate com a Bíblia, gente. As declarações bíblicas que são tiradas do contexto para defender a Terra plana não fazem sentido. E a física da Terra plana, muito menos, né? Me deu uma derrubada. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. Patética, né? Porque se você pegar, por exemplo, a questão da atmosfera dentro de um plano, tá? Se eles negam a gravidade, a pressão atmosférica tinha que ser constante dentro do domo, porque não teria nada que impedisse a expansão dos gases. Resumindo, cara, não dá pra conversar também com um maluco, né, bicho? Então, assim, deixa o cara acreditar na porra que ele quiser e não... Mano... E depois dessa zoada aos terraplanistas, eles então começam suas considerações finais. Primeiro, agradecer o Thiago. Thiago, sensacional, Thiago. Eu sou seu amigo, a gente tá do mesmo lado, querendo descobrir com a ciência a verdade. Queria dizer que eu tenho você na minha lista de orações, viu, Thiago? Você, Pirula, Sacani, Jaime, Antônio Miranda, o biólogo Henrique. Amém, irmão? Eu também tenho uma oração para você, Eberlin, que é a seguinte. Receba a inteligência. Que a verdade da palavra e a verdade da ciência brilhe na sua mente. Esse é do profundo do meu coração, viu, Thiago? E espero que esse debate tenha te trazido um pouco mais do autor e consumador da ciência, mais perto dele, que é o nosso grande Deus, que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Eberlin, obrigado pela presença, também considero você um cara legal, um amigo, a gente fala aqui pelo WhatsApp. Nando, muito obrigado aí pelo espaço. O debate foi respeitoso, não houve troca de ofensas, e é isso que tem que acontecer. Na ciência se discute, né, ideias. Apesar de que, né, um lado fala mais do que ciência que o outro, né?